Olá, pessoal! Bom, hoje na nossa primeira aula do curso de Google Earth Pro em sala de aula, a gente vai tratar sobre as primeiras ferramentas para você realmente conseguir explorar o programa da melhor forma. Bom, antes, de qualquer coisa, a gente vai saber como faz a instalação do Google Earth Pro, porque ele não é a mesma instalação do Google Earth, então você tem que instalar outro programa que é o Google Earth Pro e usar essa chave de licença, que é GEP Free, isso eu vou frisar de novo com vocês depois, e fazer as primeiras coisas mesmo, que é pesquisar os lugares, viajar por esses lugares, né? E as ferramentas de medir distâncias, perímetros, áreas, raios e circunferências. Além disso, eu vou trabalhar com vocês um exemplo de atividade didática e depois como salvar tudo isso para as próximas vezes que vocês abrirem o programa. Bom, o download do programa vocês têm que acessar, né? Procurar no Google, então, por Google Earth Pro. Aí vai aparecer esse link para vocês, download do Google Earth Pro. Vocês cliquem nesse link, vão ser direcionados para essa página. Aqui a gente tem os termos de serviço, né? Algumas coisas, os requisitos do sistema. É importante ver se seu computador está de acordo com esses requisitos para baixar o programa. E aqui, ó, ele já deixa, tá vendo? O Google Earth, ele requer uma chave de licença. Se você não possui uma chave, use seu endereço de e-mail e a chave GEP Free para fazer o login. Bom, ele tem outras funções além do Google Earth e aqui também ele coloca alguns recursos, né? Que é realmente esses que a gente vai trabalhar hoje, né? Os mais simples são os que a gente vai trabalhar hoje, que é de medir área, raio, circunferência, traçar polígonos, saber a área do polígono, enfim. Bom, então vocês cliquem em concordar e fazer download. Vai aparecer na tela de vocês um aviso, né, do computador. Se você realmente quer baixar esse programa, você clica em sim. E aí vai começar então o download numa telinha branca como essa. O download é até bastante rápido. E depois que você faz o download, aparece essa tela. Aí nessa tela é quando você deve colocar o seu endereço de e-mail e essa chave de licença que a gente tem então, que é a GEP Free. Eu coloquei aqui o meu endereço de e-mail, do Gmail. Eu não sei dizer ao certo se só pode ser e-mail do Gmail, mas eu já sei de pessoas que enfrentaram dificuldade para efetuar esse login quando usaram e-mails que não são do Gmail. Enfim, eu usei meu e-mail do Gmail, coloquei aqui a chave de licença GP Free e deixem checada essa caixinha de ativar o login automático, porque assim toda vez que vocês abrirem o programa, ele já vai iniciar, né, conforme o certo. Bom, a página inicial, quando vocês abrirem o programa, é essa. E aqui tem essa dica de inicialização. No começo, quando eu comecei a usar o programa, eu sempre deixei ativo e ela aparece, cada vez que você abre, aparece uma dica diferente. Foi bastante útil para mim. Se vocês acharem que pode ter alguma coisa, alguma curiosidade, talvez, sobre o programa, eu acho legal deixar, porque, né, é sempre alguma informação que a gente pode não ter. Mas se você não quiser também, é só tirar o tique aqui de mostrar dicas. Aí você tira a caixa de seleção e fecha. Então, aí não vai mais aparecer. Bom, agora vamos lá para o Google Earth. Bom, então, nesse momento, a gente tem a página inicial do Google Earth Pro e as ferramentas principais que a gente sempre vai usar muito é aqui o pesquisar, que a gente tem aqui em cima.
Aqui os lugares é onde vai ficar salvo tudo que a gente fizer, adicionar nossas informações. E aqui camadas são o que a gente chama de layers, né? Que de acordo com o banco de dados deles, exibem algumas informações. Você escolhe se você quer vê-las ou não. Aqui em cima, a gente tem a barra de ferramentas. Então, as ferramentas principais que a gente tem aqui são: a primeira delas, que a gente vai usar bastante, é adicionar marcador. A segunda, adicionar polígono. A terceira é adicionar caminho. A quarta, adicionar superposição de imagem. A quinta é para gravar um passeio. Aí a gente tem aqui mostrar imagens históricas. Então, a gente vai ver sobre isso um pouquinho mais para frente. Mas o Google ele tem imagens de satélite adquiridas há bastante tempo. Então, você tem imagens históricas e tem imagens recentes. Isso também dá para trabalhar de várias formas. Tem aqui mostrar a luz do sol na paisagem, para definir a hora do dia que você está visualizando aquela imagem. Aqui a gente tem entre alternar da Terra para o céu, para Marte ou para a Lua. Então, o Google Earth nos mostra até a superfície da Lua. Aqui a gente tem a régua, que também é uma ferramenta que a gente vai usar bastante. E aqui algumas ferramentas de compartilhamento e finalização dos mapas que a gente vai trabalhar no final das nossas aulas, que aqui tem então por e-mail, impressão, salvar imagem ou visualizar no Google Maps. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer então, aqui na nossa pesquisa, ele vai nos levar para qualquer lugar. Então, primeiro eu vou dar um panorama geral com vocês no programa e aí depois a gente começa a nossa atividade. Bom, você pode pesquisar por qualquer lugar do seu interesse. Eu vou procurar por Paris. Aqui, Paris, França. Pesquisar. Aí ele voa até Paris. Aqui em Paris, como vocês podem ver, esse monte de fotos, enfim, aqui nas camadas. Aqui nas camadas, se você desmarcar o item fotos, já fica bem mais tranquilo de se visualizar. Bom, então se você aproximar a imagem, você tem aqui as construções em 3D que estão assinaladas aqui. Isso não aparece. Ó, observem, eu tirei da caixa de seleção e aqui aparecem 2 dimensões. Aqui a gente tem em 3 dimensões. Aqui onde tem esse olho, né? É o que é o ângulo de visualização. Então a gente as construções em 3 dimensões. Fica bem interessante, é uma coisa que dá para trabalhar bastante. Aqui, se eu deixar essas fotos, né? Olha a quantidade de fotos de um ponto turístico. Mas, se você deixa marcado aqui nas camadas, a camada lugares, ele dá detalhes de informações dos lugares que você... Ó, aqui a gente está então no Jardim de Luxemburgo. Mostra também as linhas de trem, né? Her é o trem. E outras igrejas, enfim, outros ícones que mostram alguns pontos interessantes, né? Para a gente visualizar. Bom, vamos agora para nosso ponto de interesse, Santo Antônio da Patrulha.
Ó, aqui em Santo Antônio tá marcada também a camada dos lugares, e a gente vê que tem alguns lugares salvos aqui. Patrulha, a rádio, campos de futebol, alguns pontos comerciais, e conforme vocês aproximam, aparece mais pontos, mais lugares que foram marcados no Google Earth, tá? Então, vou procurar especificamente onde vocês estão, que é o Polo Universitário Santo Antônio. Aqui, então, aproximando. Vocês podem aproximar com o zoom do mouse mesmo, né? Com a bolinha do mouse. Ou também, aqui na barra lateral, a gente tem essa opção de aumentar ou diminuir o zoom. E aqui, como eu disse, aqui ele navega na imagem, né, no mapa, e você toma suas direções, e aqui muda a visualização. Para vocês perceberem, tem vários graus para visualizar, né? Para visualizar em 90 graus e ficar exatamente, né, aquela vista, é o que a gente chama de vista de cima, é só vocês clicarem no teclado a letra R. O R, então, ele traz essa visão a 90 graus. Bom, aqui a gente tem o polo universitário. A primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar marcador. Então, o marcador é o primeiro ícone amarelo. A gente pode mover esse marcador enquanto essa janela está aberta. Você consegue movê-lo, vou deixar bem em cima do prédio. Bom, e aí eu vou dar o título de Polo Santo Antônio. Vocês também podem adicionar informações, que seria esse local, né? E aqui, ó, eu vou mostrar para vocês de novo, do lado direito, de onde vocês dão um nome para esse marcador, vocês podem clicar, e aí vai aparecer, então, várias opções do que é esse lugar. Tem essas opções aqui, que são dadas pelo Google. Você também pode acrescentar ícones. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque eu acho que são coisas que acrescentam mais personalização do programa do que realmente seu uso. Mas se vocês quiserem explorar, vocês podem adicionar outros ícones, enfim. Bom, aqui no Polo, então, eu posso trocar por qualquer cor. Vou colocar um ícone com um quadrado azul. E aí, quando eu dou OK, eu não consigo mais mover esse marcador. Agora, se eu clicar aqui com o botão direito, aqui, vocês vão aqui nos lugares, clica com o botão direito, ó, observem que enquanto está marcado aqui aparece no mapa e também tudo tem um símbolo correspondente, então o marcador vai estar conforme o que você colocou aqui, né, no seu marcador personalizado. Então, se você quiser editar esse marcador, você clica com o botão direito em propriedades e pode movê-lo. Do contrário, você não consegue movê-lo. Bom, agora o próximo ponto, eu vou adicionar mais um marcador. Esse marcador vai nos dar algumas possibilidades de atividade. Eu vou adicionar aleatoriamente aqui, considerando a minha casa. Bom, então, eu vou marcar essa casa como a minha. Eu vou novamente em adicionar marcador. Arrasto o marcador aqui para casa. Vou personalizar esse marcador. Dessa vez eu vou colocar verde. E eu coloco o título dele, que vai ser, então,
minha casa. Nenhuma descrição aqui, certo? Aí, pessoal, então a gente tem uma informação, né? Já uma ferramenta, que é a ferramenta do marcador. O marcador, ele possibilita, principalmente quando você utiliza para lugares que são distantes, você consegue fazer um passeio rápido entre eles, né? Passar de um para outro de forma rápida, porque quando você clica 2 vezes, ele faz o voo, né? Para o lugar, aproximando. Então, isso também acontece em qualquer marcador que você coloque em qualquer ponto. Bom, vou diminuir o zoom. Agora, a nossa próxima, né? Eu vou seguir a ordem aqui das nossas ferramentas e vou aproximar aqui no polo, deixar a nossa visão, apertar o R, 90 graus. Aqui, ó, a nossa próxima ferramenta é de adicionar polígono. Quando você clica sobre adicionar polígono, o polígono você pode traçar, né? Então, uma área, uma região, qualquer área de interesse que você queira classificar da mesma forma, você consegue traçar com um polígono fechado. Então, eu vou começar aqui traçando, apertando o R sempre, aqui no mapa. Ó, para apagar um ponto que vocês fizeram, como eu fiz esse aqui, e ele tá no meio do que eu quero traçar com polígono, é só vocês clicarem com o botão direito em cima do ponto. Você tem que selecionar o ponto e clicar com o botão direito. Pronto. Então, eu vou começar a traçar o meu polígono. Eu vou traçando pelo que tem em volta dele, né? Aqui eu consigo mudar a visualização. Aí eu percebi que talvez um ponto tenha ficado um pouquinho fora, né? Então eu consigo arrastar esse ponto, tá? E aí vocês dão um nome para o polígono, eu vou colocar prédio do polo. Esse polígono também você tem a opção de mudar a sua cor. Aqui tem a cor da linha e a cor da área, né, do preenchimento. Então, eu vou colocar aqui um alaranjado. E também diminuir a opacidade, que permite que você veja o que há por baixo, né, dessa cor que você inseriu. Então, desse prédio, né, que a gente tratou, que a gente traçou, a gente tem as medidas do perímetro e da área. E aí, a gente tem várias unidades de medidas. Vou colocar nossa unidade padrão, que são metros e metros quadrados. E aí mostra... bom, pessoal, essa não é a medida exata do prédio, né? Até porque a gente está traçando da visão de cima dele. Então, mostra, de certa forma, uma medida da planta, mas a gente também tem que considerar que tem sombra na imagem e a gente não está sendo tão fiel nesse traçado ao que realmente é o prédio. Isso também por conta da própria definição da imagem, né? Bom, então vou dar OK aqui. E aqui, então, eu tenho ideia, né, do tamanho do prédio. Vocês podem fazer a mesma coisa com a casa, ou talvez, bom, vamos traçar o polígono de um campo de futebol para ter a ideia da sua área, por exemplo. Eu vou colocar aqui num verde.
E aí, então, nas medidas a gente tem o perímetro e a área desse campo de futebol. Eu vou dar um nome para ele. Dar OK. E temos mais um polígono. Vocês podem traçar esses polígonos para tudo que for de interesse, como eu já disse, né? Para ter ideia do tamanho dessa vegetação, por exemplo. E aí, quanto mais você chega perto, aperta o R, né? Você consegue colocar mais pontos, então ser mais fiel, né? Ao tamanho mesmo. Bom, a gente já tem aqui o polo e esse lugar que eu coloquei como minha casa. Aí, a gente vai adicionar aqui a régua. Ela tem algumas propriedades, na verdade, ela nos direciona para algumas propriedades que fazem parte da ferramenta adicionar caminho. Então, eu vou pela régua, porque ela mostra mais possibilidades para vocês, mas adicionar caminho também é uma possibilidade, né? Bom, é que a régua, além do caminho, ela também tem o polígono, ela também te redireciona para o polígono, para um círculo, para um caminho em 3D, que você possa conhecer o seu comprimento, e também um polígono em 3D. Então, numa linha, para vocês terem ideia, em linha, qual seria a distância daqui do polo até a minha casa em linha? E aí, aqui ela dá o comprimento, né, do mapa e do solo. Observem que há uma diferença. E eu posso salvar isso ou simplesmente, né, desprezar. Vou salvar. Vou colocar linha, casa, polo. Aqui eu posso mudar o estilo, né, a cor da linha, sua largura. E aqui também tem sua medida. Bom, agora, para realmente conhecer o caminho que se faz daqui do polo, né, para casa, para minha casa fictícia, né, eu vou mostrar para vocês a ferramenta caminho. Com o caminho, eu posso iniciar e fazer vários pontos que detalhem bem meu caminho. E como eu já disse antes, se você, por exemplo, errou um ponto, clica com o botão direito e esse ponto vai ser excluído. Então, estou seguindo aqui meu caminho. Aqui eu posso diminuir, né, o zoom. Também posso melhorar a visualização para eu encontrar a casa. Bom, vamos ver. Ó, isso daqui não é uma rua, né? Não é uma rua com saída, pelo menos. Então, vamos ver. Eu vou ter que dar uma voltinha aqui para chegar na minha casa. Eu vou apertar o R para facilitar e aumentar o zoom. Vou dar a volta aqui nesse quarteirão para ir até a minha casa. Bom, chegando né, até a minha casa, eu tenho então o comprimento, né, desse caminho que eu fiz, que são de 532 metros. E aí eu quero salvar esse caminho. Quando eu salvo esse caminho, ele me leva necessariamente para a mesma janela que eu teria caso tivesse adicionado o caminho aqui por esse ícone. Então, eu vou deixar o título como caminho, casa, polo. Na verdade, é do polo para casa, né, que eu iniciei. Aqui eu vou mudar o estilo, a cor, né, para eu diferenciar da anterior. Bom, então aqui a gente já trabalhou com a ferramenta do marcador.
já trabalhou com a ferramenta do polígono e também de duas formas de caminho, o caminho em linha e o caminho que seria o correto, né? O que faríamos na realidade. Então, aqui na régua, a gente tem outra opção. O polígono, como eu já disse, é como esse, né? A gente tem outra opção, que é círculo. O círculo, a gente pode mostrar a área de influência de um lugar, ou a área da qual ele faz parte, enfim. Eu vou trabalhar aqui com a área do polo, que é toda essa parte, e o círculo ele começa, ele cresce a partir do centro, né? Então, o centro do polo, eu acredito que seja por aqui, e sua área, a área que ele pertence, né? Então, eu acho que essa é a área do polo. Essa área tem um raio de 53 metros, uma área de mais ou menos 8.000 metros quadrados, uma circunferência de 334 metros. E eu também salvo, né, esse círculo, como vou colocar área do polo. Então, pessoal, percebam que aqui no cantinho, como eu disse antes para vocês, a gente tem, né, conforme cada ícone, entre marcador, polígono ou caminho, eles aparecem como mostra esses ícones aqui de cima. O marcador, ele aparece personalizado, assim como a cor dos polígonos. Então, o prédio do polo, ele está em laranja, o prédio do campo em verde, como a gente fez. A linha da casa pro polo, ó, por exemplo, a área do polo eu deixei em vermelho, assim como a linha da régua. Então, eu quero alterar. Eu vou clicar com o botão direito, propriedades. Aí, vou para estilo e cor e vou deixar em amarelo. Então, agora eu tenho 3 cores diferentes. Então, também aparece aqui a cor, né, de cada um dos itens que a gente criou. Agora, é importante não só trabalhar a ferramenta, mas pensar formas de se trabalhar a ferramenta. Então, a gente vai ter uma proposta. Todas as semanas eu vou deixar para vocês no fórum uma pergunta, né? Na verdade, uma proposta ou algumas atividades para a gente pensar juntos nas possibilidades de atividades que a gente poderia fazer usando cada ferramenta que a gente vai aprender a cada semana. Então, eu vou desmarcar aqui tudo que eu tenho para minha visualização ficar melhor. Então, e pensar, eu trabalhei também dessa forma e vejo outras pessoas que também trabalham dessa forma, uma aproximação entre o aluno e o programa se dá nessa questão de procurar seus endereços, eles localizam a sua casa, vêm, não sei, na casa do vizinho que, por exemplo, tem piscina, enfim. E essa questão de traçar o caminho entre a escola e a casa é uma das atividades primordiais para aproximar o aluno com o programa e aí dar andamento às outras atividades, porque com essa atividade ele já conhece as ferramentas do marcador, do caminho, já compreende as medidas, podem também trabalhar com os polígonos se quiserem. E essas 3 ferramentas já são o início, né, para tudo que eles forem fazer no programa. E outra sugestão que então eu dou para vocês é a seguinte: eu trabalhei em parceria com um colega da Universidade Federal de Santa Catarina e ele tinha um trabalho de campo para fazer com alunos de uma escola lá de Florianópolis.
num lugar chamado Serra do Peri, se não me engano. Eu vou mostrar para vocês. Vou para Florianópolis. E aí, aqui em Florianópolis, eu vou buscar por Serra do Peri. Na verdade, o correto é Lagoa do Peri. Aqui temos Lagoa do Peri. Pesquisar. E aí, qual foi a atividade que a gente trabalhou juntos e que pode também ser uma ideia, né? A escola que ele trabalhava ficava nessa região, nesse bairro. Então, a gente trabalhou de forma traçando a saída da escola até o trajeto que eles fariam de ônibus na entrada da trilha da Lagoa do Peri. E nessa trilha, os pontos de interesse que eles visitariam. Então, cada ponto o aluno pode colocar mais informações, né? E isso pode ser salvo também como um relatório de campo ou um pré-projeto para campo com os professores. A gente pode conversar mais sobre isso, né? Mas conforme o passar das aulas, para que vocês também, não quero dar todas as ideias, também quero ouvir ideias de vocês. Bom, vou voltar lá para Santo Antônio, para o polo, e mostrar um detalhe para vocês antes de encerrarmos, e é um detalhe bastante importante. Observem que alguns lugares estão no item Meus Lugares, enquanto outros estão em lugares temporários. Os lugares temporários, se você fechar o programa e abrir de novo, você não vai mais ter esses lugares salvos. Agora, os Meus Lugares ficam salvos, né, na sua máquina, no seu computador, cada vez que você trabalhar com eles. Então, cliquem com o botão direito em Lugares Temporários para salvar em Meus Lugares. E aí todos irão então para Meus Lugares. E aqui eu selecionei todas as atividades que fizemos hoje. Bom, pessoal, outra coisa importante para vocês, então, como vocês hoje estão nas máquinas aí no polo, mas podem trocar de computador, e é importante então eu passar isso para vocês já hoje, para que vocês salvem isso de forma que vocês consigam ter num pendrive e abrir de novo tudo que vocês já fizeram. Enfim, vocês cliquem com o botão direito em Meus Lugares. Vão em salvar lugar como. Certifiquem-se de que tudo está em Meus Lugares, tá? Podem deixar desmarcado esse passeio aos pontos turísticos, porque é uma coisa que já é do Google, não foi a gente que fez. Cliquem com o botão direito e salvar lugar como. E aí vocês vão ter os Meus Lugares, né, salvos aqui nesse formato KMZ, que é um formato que o Google reconhece. Então, vou colocar como projeto Ana Paula, por exemplo. Então, eu tenho isso salvo numa pasta aqui no meu computador, que eu posso ter num pendrive e abrir em qualquer outra máquina. Agora, como eu já disse antes para vocês, né? Todas as semanas a gente vai ter uma atividade
Essa atividade, ela então, com a aula na quinta-feira, eu peço que vocês postem essa atividade no Moodle até o domingo. Então, hoje, quinta-feira, dia 30, eu peço que vocês postem para mim até domingo, dia 3, né? E essa atividade consiste em, como vai ser toda semana, usem essas ferramentas que vocês aprenderam hoje e pensem no uso delas numa atividade didática. Então, hoje eu dei o exemplo, né, da questão do caminho da casa para a escola e também dessa, não sei, pode ser um roteiro de trabalho de campo ou um relatório, mas pensem também, não precisam pensar em todas as ferramentas, mas em pelo menos uma ferramenta e como ela poderia ser trabalhada numa atividade didática. Então, essa atividade, vocês têm que me dizer qual ferramenta vocês querem usar e como isso seria feito. Tudo isso vai somando para a nossa atividade final, que é um projeto final, que então vocês vão realmente me propor uma atividade com um tutorial e então, né, vamos aos poucos já construindo essa atividade. Outra coisa é que eu vou deixar todos os slides sempre disponíveis para vocês, tá? Esse com a instalação. E também vamos compartilhar, né? Eu vou compartilhar com vocês uma página no Google Drive. Eu vou mostrar para vocês todas as pessoas que têm o e-mail do Gmail, quando clica nesse ícone, você vai para Drive. E aí, então, vocês vão no e-mail do Gmail, no Drive, eu vou compartilhar com vocês uma pastinha chamada Google Earth, que vocês também podem são esses materiais, na verdade, vocês também podem acrescentar materiais aqui. Eu deixo outros materiais, deixo também meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, que eu trabalhei com o Google Earth para atividades do currículo do Estado de São Paulo, os caderninhos que eu desenvolvi. Então, vocês podem usufruir desses materiais, né, para o futuro, para as futuras aulas de vocês ou para quando quiserem trabalhar com o programa. Então, a gente vai ter todo o material dos slides aqui, o slide com a instalação, que foi esse que eu passei para vocês hoje, e além de outros materiais. Espero que vocês desfrutem bastante desse material e que ele sirva para muitos de vocês aí, para muitas aulas e que desperte o interesse realmente dos seus alunos e também o interesse de vocês, porque é um programa que tem muito a nos oferecer. Muito obrigada, pessoal. Até semana que vem. Um abraço.